Mas por que eu falo do Islã, da Mica? A carne mais barata do mercado é a carne negra. Vida é um grito de bala perdida. Vida na vila não pode brincar na rua porque tem toque de recolher. É perder mais de 5 amigos pro tráfico. Mesmo ele não sendo dele, que a bala não tem direção, ela acessa o primeiro que vê. Entenda, não adianta fechar a porta se a bala atravessa a janela. E não adianta ficar em casa com a geladeira vazia. E do Fernandinho, né? Se eu te contar que a carne mais barata foi a única que teve preço, é que eles entram em nosso espaço, tiram crianças de nosso expresso, negro, mulato, pardo ou preto, já nem me importam como me chamam, se eles sempre me olham do mesmo jeito. Levanta a cabeça, que até no lixão nasce flor, mas só quem passou de madrugada pela volta do morro sabe que abaixa a cabeça para aqueles que insistem em ser chamados de senhores. A nossa terceira parada cultural antirracista, Vidas Negras Importam, mostrou aqui no gasômetro, no centro da cidade, que a periferia é o centro. Por isso, nós do movimento Vidas Negras Importam, sempre que pudermos, vamos realizar uma parada antirracista e cultural. Por isso, nos acompanhe. Vidas Negras Importam, parada cultural antirracista. É ter a verdade, a consciência e a igualdade que a gente procura dentro da comunidade, para que faça os nossos direitos valerem a pena. Muito obrigada, Luciana, muito obrigada, Mariana, e que a gente possa dar entrada e chegada ao nosso debate. A Luciana, ela tem um projeto de lei que prevê a instalação de câmeras e GPS nas viaturas dos uniformes dos profissionais de segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. E esse projeto ele tem como objetivo a população também evitar que os profissionais de segurança pública sejam acusados injustamente, mas principalmente que aqueles que são abordados tenham a certeza do que está acontecendo. Isso, para mim, ficou bastante impactante dentro do que a gente vai conversar, essa abordagem policial, porque eu entendo que é a forma mais justa para que a gente possa provar os abusos policiais que acontecem dentro da periferia. E são muitos. Então, eu entendi, quando o Gil me convidou para presidir essa mesa, de que esse é o ponto essencial e crucial. Somente assim, as coisas acontecendo dessa forma, a gente vai conseguir nos colocar, sim, como somos cidadãos de bem dentro da comunidade. Gente, o que eu desejo hoje é que a gente preste muita atenção e saia daqui enriquecido com o que essas duas mulheres vão nos passar. Eu não morei na periferia, mas eu vivi uma vida inteira trabalhando, os meus amigos são da periferia, o meu filho vive dentro da periferia e os relatos são sempre os mesmos. Meu filho de 13 anos já tomou 3 paredões vindo do colégio, da escola, ao meio-dia. E em algum momento ele pediu para que eu nem soubesse dessa situação, pelo menos. Então eu também percebi hoje de manhã que essa situação que a gente vive, ela é diária. E ela nos traz com que a gente fique o tempo todo refém. Eu gostaria, Luciana, que tu me dissesse qual é a forma e de que maneira vem se colocando para que essas situações, dentro das escolas na comunidade, para que isso seja combatido com verdade, mas principalmente com respeito. Respeito do morador da comunidade e também do profissional. Bom, boa tarde a todos e todas. Quero agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje. Agradecer ao Gilvandro pela organização do evento. Primeiro eu acho que eu tenho que falar um pouquinho sobre o lugar que eu ocupo, né? Porque eu nunca fui abordada pela polícia. Eu sou uma mulher branca de classe média que ocupa um lugar privilegiado na sociedade e agora ainda como parlamentar, um lugar também de disputa política. E eu nunca vivenciei o que vocês vivenciaram
vocês enquanto negros e negras, o racismo, a discriminação, a abordagem policial no meio da noite, o medo. Eu, como mãe, sempre tive medo que o meu filho fosse vítima de um acidente de trânsito, mas eu nunca tive medo que o meu filho fosse morto numa abordagem policial. O meu filho é branco. Então, são mundos quase que diferentes em que a gente vive, né? Mas a minha atividade política me proporcionou conhecer, mesmo que de fora, essa luta sofrida do povo negro pela vida, pela sobrevivência nessa sociedade que embora todo mundo diga que não é racista, é uma sociedade cheia de racismo. É impressionante como todo mundo diz que não é racista, mas todo mundo diz que existe racismo. Ninguém se enxerga como o agente do racismo. E eu agora estou naquele programa de TV da Pampa, né, o Atualidades, e ali é uma bancada só de pessoas brancas. E é impressionante como as pessoas brancas que participam daquele programa se sentem no direito de opinar sobre o que é melhor para as pessoas negras. E a gente não tem esse direito. A gente precisa, em primeiro lugar, ouvir e acolher aquilo que a gente escuta. E foi ouvindo que eu percebi, em primeiro lugar, a importância da gente se colocar, da gente reconhecer, enquanto pessoas brancas, o nosso lugar de privilégio. E é uma dificuldade muito grande que as pessoas brancas têm de reconhecer esse lugar de privilégio, porque reconhecer o privilégio significa também estar disposto a abrir mão do privilégio. E ninguém quer abrir mão do seu privilégio. Até porque a gente sabe que tem pessoas brancas que também vivem nas periferias, que também enfrentam dificuldades financeiras, que também são pobres, exploradas, são parte da classe trabalhadora branca. E, portanto, acham que não são privilegiados. E, de fato, do ponto de vista de classe, não são privilegiados. Porque os grandes privilegiados são os grandes empresários, os grandes milionários, né? O seu Paulo Lima e toda aquela lista dos 10 mais ricos do mundo do Brasil são a expressão do privilégio. Não casualmente, todos brancos. E quase todos homens. Agora, a mais rica é uma mulher porque ela herdou o império do Banco Safra, né? De um homem que morreu. Então, a gente sabe que o privilégio, ele é sempre relativo. O privilégio do branco em relação ao negro, o privilégio é completamente diferente do privilégio da burguesia sobre a classe trabalhadora. Agora, a gente sabe também que a classe trabalhadora tem cor. E a grande maioria do segmento mais explorado da classe trabalhadora é negra, é negro. Quando a gente fala das terceirizadas, eu tenho um projeto de lei também sobre as terceirizadas para regulamentar e tentar garantir minimamente os direitos dos trabalhadores terceirizados. A gente está falando, na sua ampla maioria, de mulheres negras, que são as que vivenciam essa experiência da terceirização, porque estão na base da pirâmide, nos empregos mais precários e mais mal pagos. O problema da segurança pública, ele precisa ser visto também sob essa ótica, porque os policiais também fazem parte da classe trabalhadora e muitos deles também são negros, mas reproduzem uma lógica que lhes é ensinada dentro da estrutura militar, que é a lógica da violência. Eles sofrem violência dentro da estrutura da brigada militar. Os soldados e sargentos são extremamente
violentados cotidianamente por oficiais. Eu estou acompanhando isso de perto, porque eu tenho uma frente parlamentar que trata desse tema, das perseguições dentro da brigada, e é terrível o assédio moral, o assédio sexual, especialmente no caso das mulheres, as perseguições disfarçadas, a violência constante. O número de suicídios dentro da brigada é impressionante, porque eles vivenciam a violência cotidianamente, estão sempre com a vida por um fio, e ao mesmo tempo reproduzem na população toda essa violência institucional da qual eles são vítimas. Então, é uma instituição, a Brigada Militar, extremamente adoecida. E não tem solução, ao meu ver, enquanto ela for militarizada. É interessante que gostam muito de dizer que a esquerda é a favor do fim da polícia. Que às vezes tem nas passeatas, né, faixas, o fim da polícia militar. Eu não sei outras esquerdas, mas eu não sou a favor do fim da polícia, porque isso, num sistema capitalista, seria um Deus nos acuda. Porque quem tem dinheiro iria formar suas próprias milícias para defender a sua propriedade. Então, enquanto existir propriedade privada, vai existir polícia. Agora, a polícia não poderia ser militar. Isso é outra questão. Tá? Embora a gente saiba que a Polícia Civil também reproduz muitas violências e problemas que existem na Polícia Militar, que é uma característica da polícia como instituição, que é o braço armado do Estado para defender a ordem. E quem desafia a ordem vai sentir o peso desse braço armado. Nós que somos contra essa ordem, somos sempre alvo desse braço armado. Mas o mais terrível é que as pessoas negras, mesmo que não estejam desafiando a ordem, acabam sendo alvo desse braço armado. Como teu filho levando o paredão da polícia na volta da escola. Então, o projeto das câmeras, ele não é uma panaceia para todos os males, ele não vai resolver os problemas da polícia, que vão permanecer enquanto a polícia existir. Enquanto houver capitalismo, a polícia vai existir e vai precisar existir. Mas ele vai proporcionar uma transparência maior quando nós tivermos um episódio de violência e, ao meu ver, pode evitar de forma muito drástica os episódios de violência. Isso já está comprovado nos batalhões que utilizam câmeras, já reduziu brutalmente o número de abordagens violentas, o número de mortes e também de mortes de policiais. Porque a pessoa que está sendo filmada, ela também tende a se comportar de uma forma menos agressiva e, portanto, também despertar menos a agressividade do policial. Então é um jogo de ganha-ganha para os dois lados. Para o policial, que vai ter uma pessoa ao ser abordada, sendo filmada e, portanto, sabendo que está sendo constituídas provas do seu comportamento, e para a pessoa que está sendo abordada, porque o policial, sabendo que a sua abordagem está sendo filmada, vai, obviamente, se comportar dentro da legalidade. Então, é uma solução paliativa para um problema estrutural, que é o problema do racismo, que é o problema da função da polícia dentro de uma sociedade capitalista, que é o problema da desigualdade social, da violência e de todos os males que compõem essa sociedade que nós vivemos. Mas acredito que mesmo paliativa, ela é uma proposta que ajuda muito a combater essa violência estrutural que a gente acompanha cotidianamente contra a população negra e contra o povo das periferias, que mesmo sendo branco também vivencia as abordagens arbitrárias e corre risco de vida quando se desloca pela cidade.
Então, finalizando, o projeto ele está com parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça. A gente está com bastante dificuldade para conseguir aprovar, porque o governo Leite não quer. O governo Leite faz uma propaganda das câmeras, né? Você sabe, o projeto do Leite é ser candidato a presidente da República. Então ele faz uma propaganda de que ele está implantando as câmeras, mas na prática ele não está implantando as câmeras. Alguns poucos policiais fizeram uma experiência de câmeras, eles fizeram uma licitação que não deu certo e agora dizem que vão fazer outra, mas sem lei para regulamentar esse processo e para garantir que de fato todos os batalhões passem a usar câmeras. E como é que vai se dar o acesso a essas imagens, porque isso também é importante, regulamentar quem tem direito a pedir acesso a essas imagens, o processo não vai avançar de forma significativa. Então, a gente precisa seguir na pressão, né? E torcer para que outros fatos tenebrosos, como o que aconteceu com o Gabriel, né, que foi morto de uma forma covarde, né, absurda, e tantos outros, né, que são vítimas dessas circunstâncias que, em geral, acabam não trazendo, não tendo um desfecho de punição como deveria, e muitos casos de absolvição, como foi o caso do outro menino, do Gustavo Amaral, né, que os policiais foram absolvidos porque não houve provas de que ele de fato atirou indevidamente, muito embora o menino fosse um engenheiro e não tivesse nada a ver com qualquer crime. Então é uma situação bem difícil, porque a gente sabe o quanto esse projeto poderia trazer ganhos significativos no âmbito da segurança pública, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a lógica do governo, né, não permite que isso seja instituído por lei, porque eles querem ter a liberdade para fazer do jeito que eles quiserem. Quem sabe botar câmera nos batalhões que fazem a segurança dos estádios, por exemplo, mas não botar câmera nos batalhões que fazem segurança na periferia. Então, aí, sem lei, eles ficam com esse livre-arbítrio de decidir quando e quem vai utilizar as câmeras, e aí o objetivo essencial do processo não é atingido. Então, a gente vai seguir nessa pressão.